Trabalho, paciência e sofrimento são mencionados nesta carta como sinal de aprovação do Senhor neste período. A palavra Éfeso quer dizer aceitável, pois o seu trabalho de semeadura da palavra de Deus, feito com paciência e sofrimento, agradou ao Senhor. O período histórico da igreja de Éfeso foi de aproximadamente entre os anos 33 a 68 depois de Cristo, estendendo-se até o final do primeiro século. Após o Pentecostes, em razão de ser aqui uma área extremamente comercial e de comercialização de produtos exportados e importados, aqui então Éfeso, a igreja vai crescer e ela vai se expandir pelas circunvizinhanças e vai ser despertado nessa igreja o ardor missionário que pode ser comparado ao trabalho do semeador da primeira parábola de Mateus capítulo 13, que espalha a semente por toda a terra. Estamos aqui no Odeon, que é uma parte aqui de Éfeso, que era destinada ao uso de peças teatrais, de apresentações musicais. Era uma sala de música aqui neste local. E, naturalmente, era também um local que era alugado ou cedido para filósofos virem aqui e expor as suas ideias. E, certamente, este local é um possível local das pregações do Evangelho, e palco até de oposições, porque aqueles que expunham suas ideias aqui tinham que também ouvir as oposições a elas. Algumas oposições, elas podem ser observadas, como por exemplo em Atos capítulo 19, versículo 9, e essas oposições nos fazem lembrar exatamente uma parte da carta a Éfeso, ligada à parábola do semeador, pois o Senhor Jesus, ele comparou a semente com a palavra de Deus. O estabelecimento do reino de Deus na igreja de Éfeso está muito bem relacionado com a figura da parábola do semeador. O lançar da semente, ou seja, a pregação do evangelho, e o colher dos seus frutos e dos seus resultados foram vistos e sentidos. Porém, em contrapartida, surge a reação dos três grandes inimigos da obra de Deus. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A reação do primeiro inimigo da obra de Deus está na ação dos maus, que está ligada à penetração do mundo na igreja. A expressão sofrer os maus, ou seja, suportar, tolerar os maus, conforme Apocalipse capítulo 2, verso 2, esta ação se referia exatamente aos maus crentes. Eram os crentes oriundos do paganismo, que naqueles dias imperava no mundo inteiro, pois era um mundo politeísta. Na parábola, eles são vistos como crentes que estão à beira do caminho. A semente não penetrou na terra. São crentes que não vivem o evangelho, não praticam a palavra de Deus, ou seja, o falso crente, que se torna presa fácil do maligno, representado pelas aves do céu, conforme Mateus capítulo 13, verso 19. A reação do segundo inimigo da obra de Deus está na falsa doutrina, onde prevalece a carne, ou seja, a razão e o argumento. A expressão dizem ser apóstolos e não são, em Apocalipse capítulo 2, verso 2, vai mostrar exatamente que ali ela está representada na parábola pelo terreno de pouca terra ou pouca profundidade. É o homem de pouca consistência ou de pouca estrutura, sem condições de suportar as lutas. Ele não suporta as provas
e o calor da luta lhe faz murchar. A expressão da parábola refere-se ao homem que vive um falso cristianismo, um cristianismo teórico, horizontal, sem frutos, murcho, sem vida ou morrendo, contanto que lhe satisfaça a carne. É o tipo comum do homem que está cheio de religiosidade e de cristianismo, mas sem vida espiritual. É o crente que não tem estrutura de vida espiritual. Não pratica a palavra de Deus, vive somente de emocionalismo religioso. É uma planta que brota rápido, mas não cresce. Podemos chamar isso de salvação teológica ou intelectual, que propicia às pessoas uma situação humanamente cômoda, porém perigosa espiritualmente. A falsa doutrina agrada aos fracos e também estimula o culto à própria personalidade. Por isso, havia o culto ao imperador, como hoje existe o culto aos líderes, aos fundadores de religião e etc. Agora, a reação do terceiro inimigo da obra, ela fala, por fim, a respeito da mentira, ou seja, ela está relacionada à ação do inimigo. E por isto, a expressão que diz, tu os achaste mentirosos, em Apocalipse capítulo 2, verso 2, ali está exatamente a figura dos espinhos na parábola e que estão relacionados à mentira ou ao pecado, à sedução das riquezas. A terceira semente, lançada entre os espinhos, caracteriza-se por falsa doutrina, por pouca terra. Tendo sido lançada a semente entre os espinhos, a reação do inimigo foi imediata. Ele sufocou a planta. Já a doutrina, lançada sobre a boa terra, produz frutos. Um a 30, outro a 60 e outro a 100. E isso para que os frutos da boa terra, para eles, o Senhor Jesus tem a promessa em que ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, letra B. A árvore da vida é a planta que é eterna. Lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético.